E aí, pessoal, tudo bom? Hoje é uma aula especial, é uma aula sobre mol. Mol que é um assunto que todo mundo fala, meu Deus, mol, que dificuldade! E é tranquilo, prometo a você. Primeira coisa, vamos falar aqui o que é mol. O que é mol? Quando eu digo assim, um mol, o que é mol? Pessoal, se eu olhar para você e perguntar assim, Sara, o que é uma dúzia? Aí tu me diz, oxe, Guga, é 12. Aí eu pergunto, Vinícius, 12 o quê? Aí tu, oxe, 12 qualquer coisa, 12 bananas, 12 laranjas, 12 computadores, 12 pessoas, 12 carros. Então, o que é uma centena? Hein? Diz aí, Fernanda, o que é uma centena? 100. 100 o quê? 100 qualquer coisa. Aí eu chego para você e pergunto, João, o que é um mol? Aí tu diz, um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. O quê? Qualquer coisa. Mol é uma quantidade. E essa quantidade foi determinada por Amadeu Avogadro. Então, um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. De qualquer coisa. Aí eu digo assim: um mol é uma quantidade que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades, e esse número é o chamado número de Avogadro. Então, um mol contém o número de Avogadro, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 unidades. É isso que é mol. Nada mais do que isso. Não é legal? Vamos para a questão. Olha aí, pessoal. O Enem colocou: o consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa do Himalaia, é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio, se comparado com de outros sais. Cada 1 grama desse sal contém cerca de 230 miligramas de sódio, contra os cerca de 400 miligramas de sódio encontrado nessa mesma quantidade de um sal de cozinha. Vê bem, pessoal, o sal rosa do Himalaia, tá? Ele tem quanto? 230 miligramas de sódio, 230 miligramas do sódio em cada 1 grama do sal, certo? Enquanto que o sal de cozinha normal, o sal NaCl, o de cozinha, ele tem 400 miligramas em cada 1 grama do sal. Menino, que diferençazinha, quase o dobro, né? Aí ele diz, vê bem, estima-se que no Brasil a dose diária de consumo desse sal de cozinha é de 12 gramas e a dose máxima recomendada é de 5 gramas por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23. Pessoal, vê bem. Por dia no Brasil, por dia, inacreditáveis o quê? Olha aí, ó, ele diz bem claramente aqui, ó, 12 gramas. 12 gramas de sal, pessoal, por dia no Brasil. Quando a dose recomendada é de quanto? É de 5. Mas esses 5 que ele deu aí foi um distrator, tá? Considerando-se a dose estimada do consumo de um sal de cozinha no Brasil em 30 dias, um indivíduo que substituiu o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol de quanto? Pessoal, 12 gramas é um dia. Ele quer em um mês, ou seja, ele quer em 30 dias. Então, em 30 dias vai ser quanto? 360 gramas do sal. Que eu vou ver para os dois lados, tá? Vamos ver para os dois lados? Bora. Então, para o primeiro, 230 miligramas eu tenho em quanto? Para 1 grama de sal. Pessoal, só lembrando para tu, ele deu em miligrama e aqui ele fala em grama, tá? Cuidado com isso na hora da questão. Então, se eu tenho 230 miligramas de sal em um dia, em 360 o quê? Gramas de sal, que é um mês, eu vou ter quanto? Eu vou ter essa quantidadezinha bem pequenininha, né? 230
vezes 360. Isso aqui, pessoal, dá exatos 52.900 miligramas. Vou dividir por 1.000 e aí ficou uma baba. Eu usei quanto? 52,9 gramas de sódio. Mas ele quer em mol. Se 1 mol de sódio, ele falou que era quanto? 23 gramas. 52,9 gramas é X. Então, se eu pegar 52,9 e dividir por 23, eu acho o quê? 2,3 mols de sódio por mês. Isso é o que a gente tem do sal do Himalaia. Aí agora eu vou achar para o outro lado. Vamos lá fazer a mesma lógica? Bora. Vê. 400 miligramas é para cada 1 grama de sal, mas tu usa quanto? Tu usa 360 gramas, não é isso? Então, vê, é um pouquinho mais, hein? Porque vai ser 360 vezes 400 miligramas, que vai dar 144 mil miligramas. Aí, pessoal, pelo amor de Deus, né? Dividindo por 1.000, só é tirar o zero, vai dar quanto? 144 gramas. Um pouquinho de sal, hein? Aí vem para cá. Quem é esse X que eu vou achar, então, agora? Eu vou achar que 144 gramas vou ter que achar em mol, porque 1 mol é quanto? 1 mol de sódio é 23. 144 é quanto mol? Sei lá. Então vai ser 144 dividido por 23. Quando eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 6,2 mol. Guga, então se for sal comum, a pessoa usou 6,2. Se for o sal do Himalaia, usou 2,3. E qual é a pergunta dele, Guga? Uma redução de quantos mols? Aí é só fazer. Eu vou ter 6,2 menos 2,3. Então, a diferença de 6,2 menos 2,3 é de 3,9 mol. 3,9 mol. A diferença de quem usa um e o outro. E a resposta é aproximadamente letra C, 3,6. Mas no lugar era 3,9, mas é aproximado, né? Mais próxima de 3,6. Então, pessoal, questão super interessante da provinha do Enem, né? Você há de convir que eles não foram tão simplesinhos, não. Eles botaram pesado nessa questão deles aí. O que é bom, tá? O que é bom. Por que é bom? Porque é uma questão de TRI mais elevadinha, pessoal. Uma questão mais pesadinha para a gente. Então, vamos lá. Agora que a gente fez essa questão, agora nós estamos mais do que aptos para resolver o assunto. Vamos embora? Vem comigo para a gente se divertir nesse assuntinho agora aqui. Bora lá. Vê bem, pessoal. Quando a gente olha um elemento aqui, né, você vê, por exemplo, o número atômico embaixo e em cima o número de massa. Por que eu estou falando isso? É porque muita gente tem uma certa confusãozinha com o número de massa. Eu vou chegar nisso daqui a um minutinho. Por enquanto, eu quero que você entenda. A aula de hoje passa toda pelo processo de medição. Aí eu lhe pergunto, o que é medir? Exatamente. Medir é comparar. Quando eu digo assim, ó, essa caneta é maior do que essa, então eu estou comparando uma com a outra, não é verdade? Então, medir é comparar grandezas. Logo, pessoal, para que eu possa comparar algo, eu preciso ter algo que seja paralelo. Eu não posso medir
essa caneta, olha, essa caneta, ela é quantas vezes menor do que um navio? Ou ninguém sabe. É muito grande a diferença. Então, para medir, eu preciso de algo que seja parelho com ele. Aí a minha pergunta é: hoje eu quero medir átomos. E como é que eu vou medir átomos? Átomo é algo muito pequeno. Como o átomo é muito pequeno, eu preciso de algo que seja compatível com esse tamanho. E não tem. Então, para medir átomo, só tem um jeito, meu amigo. Eu tenho que ter outro átomo. Então, para medir, eu tenho que ter algo sempre paralelo. Entenda. Eu vou medir uma pessoa. Eu vou medir a pessoa em quilômetros? Não, não tem sentido. Eu posso, você pode medir em qualquer unidade, mas não tem sentido. Eu vou medir a distância da sua casa até o seu colégio. Eu vou medir em milímetros? Não. Fica sem paralelo, né? Então, para medir, eu preciso de algo que tenha a mesma medida, o mesmo tamanho, ou tamanhos próximos. Então, para medir átomo, eu tenho que ter outro átomo. Algo do tamanho do átomo, somente outro átomo, que a gente chama de átomo padrão. Então, sempre que eu for medir um átomo, eu vou usar um átomo padrão. Guga, e quem é o átomo padrão? Atualmente, o átomo padrão é o carbono de número 12. Carbono de massa atômica 12. Massa atômica 12. Sim, Guga. E o que danada é essa unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica é: a gente determinou o carbono 12 como meu átomo padrão. Determinou-se, quis se determinar o carbono 12. Ponto. Para cada unidade de massa atômica, eu peguei esse átomo de carbono e dividi em 12 pedaços, como se fosse uma pizza de 12 fatias. Tirei uma fatia, essa fatia corresponde a quanto? A um 12avos, não é verdade? Então, a unidade de massa atômica é um 12avos do carbono 12. Então, toda vez que eu estiver falando, olha, a unidade de massa atômica, tu imagina logo o carbono dividido em 12 partes, uma parte dessa é um pezinho chamado unidade de massa atômica. Então, todos os pesos, todos os átomos são medidos em relação a quanto? A unidade de massa atômica. E o que é essa unidade de massa atômica? Um 12avos do carbono 12. É a partir disso que eu vou medir todos os outros átomos e moléculas. Agora, vê bem, eu estou falando de massa atômica. Lembra que eu mostrei no começo da aula um elemento químico? Pessoal, não confunda massa atômica, que é o númerozinho que está aqui em cima, ó, 16, 17, 18, 13, 14, 15. Não confunda unidade de massa atômica do elemento, com número de massa. O número de massa é algo bem básico. É você somar prótons e nêutrons. Eu vejo quantos prótons eu tenho no núcleo, quantos nêutrons eu tenho no núcleo, somei, usei o meu número de massa. Então, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Pronto. Massa atômica, não. A massa atômica de um elemento é a média ponderada dos seus isótopos mais comuns na natureza. Como assim, Guga? Veja. Hidrogênio. A maioria dos elementos, quase todos, estão em formas de isótopos, onde um deles existe muito na natureza e o outro existe bem pouquinho. Por exemplo, o hidrogênio que a gente conhece é o hidrogênio 1,1. Tem 99% dele na natureza. Mas tem bem pouquinho do deutério, que é hidrogênio, só que com massa 2, mais pesado, e o trítio, que é hidrogênio com massa 3. Então, a gente chama isso de isótopo, porque eles têm o mesmo número de prótons. Eles são elementos iguais, né? Tem o mesmo próton, tem a mesma identidade. E aí, o que é a massa atômica? É a média ponderada dos seus isótopos mais comuns. A massa atômica é a média ponderada. Por exemplo, magnésio. Eu tenho magnésio de massa 24, 23,9, 24,9 e 25,9. Aí, olha, o de massa 23,985, eu tenho quase 80% na natureza. O outro eu tenho 10, o outro eu tenho 11%. Como é que eu acho a massa atômica do magnésio? Eu pego a massa do isótopo pela sua abundância na natureza e multiplico, somo com a massa do outro vezes a sua abundância, somo com a massa do outro vezes a sua abundância. Então, por exemplo, no caso
que a gente acabou de ver, ó, 23,985 vezes 78,99, mais 24,985 vezes 10, 25 vezes 985 vezes 11,1. Tudo dividido por 100%. Achei a massa atômica dele, que era de quanto? 24,31. Então, tá lá na prova, na tabela periódica, a massa dele aqui, ó, 24,30 tal, ou seja, aproximadamente. Então, pessoal, a massa atômica é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Pessoal, a lei de Dulong-Petit é uma maneira de você achar a massa atômica através do calor específico. Aí tu pode perguntar, Guga, isso é muito preciso? Não, não é muito preciso não, mas tem uma determinada precisão sim. Então ela é usada para determinar a massa molar da substância a partir da medida da sua capacidade térmica, o calor específico de cada substância. Com detalhe, tem que estar no estado sólido, certo? Tem que estar no estado sólido. Então vem comigo. Ele perguntou na questão. Olha aí que pergunta legal. O calor específico do manganês é 0,11 caloria por grama por grau Celsius. Qual o valor aproximado de sua massa atômica, da massa atômica do manganês? Pessoal, facinho, facinho. É só você fazer assim, ó. Pela lei de Dulong-Petit, a massa atômica vezes o calor específico é aproximadamente igual a 6,4. É isso aqui que é a lei de Dulong-Petit. Guga diz, ela é precisa, muito precisa? Não. Muito precisa, não. Mas ela resolve a maioria dos casos. Então vamos lá, ele quer saber quem é a massa atômica do manganês, quem é o calor específico? 0,11. Isso vai ser aproximadamente igual a 6,4. Então, pessoal, quem é a massa atômica? Olha aí, 6,4 dividido por 0,11. Aí você faz somente essa continha e vai ver que dá 58. Tá vendo? E serás feliz. Essa é a chamada regra de Dulong-Petit. Ah, Guga, adorei, faz outra. Vou fazer. O calor específico de um elemento desconhecido é 0,26. Opa, eu já sei que o calor específico dele, né, vai ser multiplicado pela massa atômica igual a aproximadamente 6,4. Não é isso que ele me disse? É. Então, como é que eu vou achar essa massa atômica aqui? Vou pegar 6,4 e dividir pelo calor específico que ele me deu, que era 0,26. Então, se eu pegar 6,4 por 0,26, eu vou achar que a massa específica dele é em torno de 24,6. E aí, pessoal, está resolvido o nosso problema. Tranquilo? É isso que é a regra de Dulong-Petit. Aí tu pode me perguntar, Guga, é importante isso? Não, não é importante, não. Mas é bom saber, né? Sempre é bom saber. Então vamos lá, pessoal. Vem comigo para a gente trabalhar mol. Vamos lá. Vamos começar então aqui fazendo umas continhas. Olha aí. A massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Pode-se então dizer que a massa atômica de X em unidade de massa atômica é. Meu Deus, o que é que ele falou, Guga? Ele falou isso, ó, que 2 vezes a massa de X é igual a quem? A 3 vezes a massa do carbono. A massa do carbono é 12. Ele deu aqui, ó. Então, 2 vezes a massa de X é 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36. Dividido por 2, a massa de X é igual a 18 e tu marca a letra C. Acabou a questão, sem nenhum problema. Vem cá, vamos mais. O cloro possui 2 isótopos de pesos 35 e 37.
e eles têm uma percentagem na natureza de 75 e 25. Como é que eu acho a massa atômica? Lembra disso? É a média ponderada dos isótopos mais comuns. Então, 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, tudo dividido por 100. Quanto é a massa atômica? Vai ser exatamente 35,5, que é só você olhar lá no seu material. Não é bonitinho? Aí agora, um elemento químico genérico X tem três isótopos com os pesos atômicos 1, 2 e 3, e tem percentagens iguais a 50, 30 e 20%. Qual é a massa do elemento X? Como é que eu acho a massa atômica de um elemento, pessoal? A média ponderada dos seus isótopos mais comuns. Então, a gente tem aqui, não é? A percentagem de cada um deles e suas massas atômicas. Como é que eu acho a massa atômica dele? Vai ser 1 vezes 50, mais 2 vezes 30, mais 3 vezes 20, tudo dividido por 100. Só fazer conta, né? Aí aqui vai dar exatamente quanto? Olha aí. Isso dá aproximadamente 1,7, que é a sua massa atômica. Guga tem que fazer, é meio trabalhoso, né? É, trabalhoso mas não é difícil, né? Na natureza, de cada 5 átomos de boro, um deles tem massa 10 e 4 tem massa 11. Então, com isso, qual é a massa atômica dele? Lembre-se que agora o total são 5 átomos, tá? O total são 5 átomos, do qual um tem massa 10, 4 tem massa 11, num total de 5. Isso dá exatamente um valorzinho de quanto, pessoal? De 54 por 5, 10,8, letra C. Então, é tranquilo. Mais uma. Um elemento X tem massa atômica igual a 63,5. Ele deu a massa atômica. E apresenta dois isótopos. A abundância do isótopo 63 ele não me disse quanto era a abundância deles, né? Ele me disse que a massa era 63,5 e que cada um deles vai ter que ter quanto? X 63 mais X 65 tem que dar 100, né? A percentagem desse mais a percentagem desse tem que dar 100%. Concorda? Porque só tem os dois. Então, quanto é a massa atômica? 63,5. 63 vezes x, 65 vezes y, 100. X mais y tem que dar 100, tá? Lembre-se disso, porque é a quantidade total deles. Então virou um sisteminha. Multiplico o primeiro aqui de baixo, né, por menos 65 para anular. Então, ao fazer o meu sistema matematicamente, eu acho que o valor é exatamente 75%. Então, se ele tem 75, o outro tem 25, e a gente respondeu a questãozinha bem legal. Então, pessoal, a massa atômica é quantas vezes o elemento é mais pesado do que um 12 do carbono? 12. E o que mais? Quando a gente vai calcular essa massa atômica, a gente diz o quê? Que é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Gustavo, e massa molecular? Massa molecular é a soma dos átomos. Por exemplo, aqui, ó, CO2, eu tenho carbono que é 12 e cada oxigênio que é 16. Então dá 32 com 12, 44. Por exemplo, qual a massa molecular do composto abaixo? Aí ele dá um composto, tá certo? Ele pergunta, sódio, pessoal, ele deu os valores, ó, é 23, eu tenho 2, dá 46. Enxofre é 32, eu tenho 1, dá 32. Oxigênio é 16, eu tenho 4, dá 64. E esse pontinho, vezes 3H2O, é para dizer que é hidratado, que nesse composto tem 3 moléculas de água. Então, o composto todo tem que somar ele 3 moléculas de água. Quanto é que vale 3 moléculas de água, Guga? A água vale 18. Como eu tenho 3 moléculas, vai dar 54. Então, eu somo 142 com as 3 moléculas de água, dá 196. Legal? Então, não esquece isso que é fundamental para você, tá? Por exemplo, a massa molecular da espécie H4P2OX vale 178 unidades. Podemos afirmar que o valor de X é... Quanto é que vale X, pessoal?
Olha, tudo isso aqui tem que valer 178. Eu já sei quanto vai valer hidrogênio e fósforo, porque eu sei que hidrogênio vale 1, 1 vezes 4 dá 4, e fósforo vale 31 vezes 4, né? Aí o que é que vai acontecer? Ao somar hidrogênio e fósforo, o que faltar é oxigênio. Eu sei que um oxigênio vale 16. Então, se eu pegar o valor que faltou aqui e dividir por 16, eu acho quantos oxigênios eu tinha na molécula. Então, aí, ó, eu achei fósforo e achei hidrogênio. Aí agora, oxigênio são X, onde cada um vale 16. Então, 4 mais 62 do fósforo, mais 16 vezes, tá? Por que 16? Porque o oxigênio vale 16. E por que X? Porque eu não sei quantos tem. Tudo isso tem que dar 178. Então, vou achar o valor de X. X é a quantidade de oxigênio que eu tenho. 112 por 16, eu tenho exatamente quantos, pessoal? 7. Então, é H4P2O7. Tranquilo? Vamos tentar ver agora. Um composto Al2XO4 3 vezes apresenta uma massa molecular igual a 342. Pessoal, tudo aqui é 342. Inclusive X, que são 3X que eu tenho, tá vendo? Tá fora aqui do parênteses. Então, alumínio é 27. Então, 2 vezes 27, mais 3 vezes X, mais 12 vezes oxigênio. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 16 dá 192. Tudo isso somado tem que dar quanto? O composto, que é 342. Então, quanto é que dá 3x? 96. Quanto é que dá x, pessoal? X vai dar exatos 32. Então, ó, a resposta 32. É assim que a gente acha a massa de uma molécula. E agora a gente vai para mol. Estão prontos? Mol, ânimo total. Vem-se embora. Olha, pessoal, vamos lá. Mol, tá? Mol foi uma palavra criada por Ostwald, aquele mesmo da lei da diluição. Mol é a quantidade, é monte, um monte de átomo, um monte de molécula, um monte do que você quiser. Então, se uma dúzia são 12 unidades, uma centena são 100, um milheiro é 1000, e um mol é 6,02 vezes 10 a 23. Qualquer coisa, tá? Quando a gente fala de unidade, é a unidade de qualquer coisa que você queira medir. Pessoal, quem fez o mol foi Avogadro. Guga, e número de mol? Cuidado, não confunda mol com número de mol. Número de mol é uma relação entre a massa do que você tem e a massa molar. Então, se eu disser qual o número de mol da água, por exemplo, ó, qual o número de mol de moléculas em 90 gramas de água? Água pesa 18. Então, eu posso dizer, ó, um mol de água, 18 gramas. Mas eu quero 90. 90 é quanto? É só dividir a massa pela massa molar e eu acho o meu número de mol. Então, o número de mol é a divisão de quê? Da massa da substância pela sua massa molar. E, Guga, e esse número de Avogadro? Pessoal, um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23. É isso que é o número de Avogadro. Então, esse número de Avogadro é o número que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu digo, olha, um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, certo? Que é o número de Avogadro. Pronto. Então, o número de Avogadro, ele é um número enorme, muito grande. Mol é uma quantidade descomunal. Então, a gente usa para átomos e moléculas. E agora é o melhor momento, vê. Um átomo de ferro pesa quanto? 56 U. Pessoal, tu pode comprar alguma coisa em U. Se eu chegar para tu e disser, vai ali e compra 56 U de ferro, tu vai conseguir comprar? O cara vai dizer, comprar o quê? 56 o quê? U? Tá doido? Não. Então eu tenho que transformar U em grama. Unidade de massa atômica, ele está dizendo a mim assim, ó, o átomo de ferro pesa 56 vezes 1/12 do carbono 12. Então, é informação química. Mas eu quero transformar isso em grama. Então, um átomo de ferro é 56 U. Se eu transformar para grama, não pode ser um átomo.
Um átomo não pode pesar 56 gramas. Tá? Imagine, sujeira, uma catota. Uma catota tem milhões de átomos, milhões. Existe uma catota de 56 gramas? Pelo amor de Deus, imagina o tamanho da catota. Então, o que é que acontece? Mesma coisa é átomo. Vai ter um átomo de 56 gramas? Faz um paralelo, átomo catota, 56 gramas, pode ser uma... Não, não pode. Então, pessoal, para ser 56 gramas de átomos, tem que ser um mol de átomo. Então, é um mol de átomos, que corresponde a quantos átomos? Para ter 56 gramas de ferro, eu tenho que ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, pessoal, olha que bonitinho. Toda vez que eu pegar o peso do átomo e transformar em grama, deixa de ser um átomo e passa a ser um mol. E em um mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Olha aqui, por exemplo, um átomo de enxofre pesa 32 U. Se eu transformar de U para grama, 32 gramas, pode ser um átomo? Não. Passa a ser o quê? Um mol de átomos de enxofre. E um mol de átomos de enxofre tem quantos? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Agora, imagina aqui. Se eu pego água, água já não é mais átomo, é molécula, porque eu estou juntando átomos, H2O, não é? Aí uma molécula de água pesa 18 U, mas eu não posso ter U, tem que ter em grama. Então, se eu pego o peso da molécula e transformo em grama, não pode ser uma molécula. Uma molécula não pode pesar 18 gramas. Que lapa de molécula era essa? Então, quando eu pego a molécula e passo para grama, isso passa a ser um mol de moléculas. E um mol de moléculas tem quanto? Vá, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Pessoal, sempre que eu pegar o peso do átomo ou o peso da molécula e transformar aquele peso em gramas, corresponde a 1 mol, tá? Uma molécula de CO2, 44 U. Eu quero transformar para grama. Então, 44 gramas pode ser uma molécula de CO2? Não. Tem que ser o quê? O peso de uma molécula ou de um átomo dado em grama é 1 mol. Então, sempre que eu transformar o peso de uma molécula ou de um átomo em grama, eu transformei para 1 mol, que vai ter 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Essa é a pegada do assunto, entendeu? Essa é a pegada do assunto. E lembrem, pessoal, quando eu me refiro à molécula, nessa molécula de CO2, tem quantos átomos? 3. Então, se em uma molécula tem 3 átomos, em 10 tem 30. Em 100 tem 300. Em 1 mol tem 3 mols. Então, ó, se eu pegar a molécula, e perguntar quantos átomos tem, você multiplica pela quantidade de átomos. No caso, CO2 vai ter 3. Por que vai ter 3, Guga? 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então, pessoal, sempre que eu pegar o peso do átomo e transformar em grama, eu tenho que fazer o quê? Fazer para 1 mol. Peguei a molécula, o peso da molécula, transformei em grama, 1 mol de moléculas. Estou com a molécula, ele pergunta, dentro dessa molécula tem quantos átomos? Aí você vê, ó, CO2 tem 1 mol de átomos de carbono e 2 mols de átomos de oxigênio em 1 mol de CO2. Legal? Vê, em uma molécula de H4P2O7 pesa 178 U. Se eu quiser passar isso para grama, é 1 mol de moléculas. E nessa molécula, nesse 1 mol de moléculas, tem quantos átomos? Tem quantos átomos nesse mol de moléculas? Tem, ó, 4 de hidrogênio, com 2, 6, com 7, 13. Tem 13 mols de átomos. Ou seja, 4 mols de hidrogênio, 2 mols de fósforo, 7 mols de oxigênio. Pessoal, esses slides são muito importantes. Vão te ajudar, ó, bastante. Vê, em uma amostra de 115 gramas de átomo de sódio, o número de átomos é igual a quanto? E ele diz, olha, o peso atômico é igual a 23 U. Ou seja, se eu pegar isso aqui, ó, 23 gramas, não pode ser um átomo. É o quê? 1 mol. 6,02 vezes 10 a 23, que ele aproximou nesse vestibular. 6 vezes 10 a 23, 1 mol. Logo, 1,15 vai ter o quê? N. Quantos átomos eu vou ter? É só dividir, né? 1,15 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 23, que vai me dar um valor de 3 vezes 10 a 22. Acabou a questão. Guga, faz outro. Calma, vê. 3 vezes 10 a 23 moléculas de certa substância A pesa 14 gramas. Qual é a massa molar? Massa molar. Massa molar é massa de 1 mol. 1 mol. 1 mol pesa quanto? Vamos ver. Se 3 vezes 10 a 23 pesa 14, 6 vezes 10 a 23 vai pesar quanto? X.
Não é verdade? É só extremo pelos meios. Então, quanto é que vai pesar essa molécula? 28 gramas por mol. Entendeu, pessoal? Calma, não vou fazer mais, não tem pressa não, vê. Uma amostra de 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de água contém quantos mols? Pessoal, um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, vê, água, H2O. Um mol contém 6,02 vezes 10 a 23. Não é isso? Moléculas, né? Que a molécula, a água é a molécula. Logo, se eu quiser 12,04, eu vou ter quantos mols? Dobro, né? Concorda? 6,02 vezes 10 a 23 é um mol. 12,04 é x. X é quanto? 2 mols de água. Não é fácil, é muito tranquilo. Pode até não ser fácil, mas é fácil de entender, dá para entender. Ó, 0,4 mol de uma substância X2 tem massa 64. A massa de X é, ó, X2 tem o quê? 1 mol tem M, 64 tem 0,4, né? Aí, ó, 0,4 pesa 64. Então, 1 mol vai ser X. Quanto é X? Ó, 160 gramas de X2. Mas ele quer X. Então, se X2 é 160, somente X é quanto? É a metade, né? 80. E aí, meu filho, é só partir para a festa. Guga, faz mais uma. Vou fazer, ver. Qual a massa de 10 mols de glicose? E quantas moléculas apresenta? 1 mol de glicose, eu vou achar, ó, C6H12O6. Tem que achar, tá? O peso molecular dela, que é 1 mol, né? 12 do carbono, 1 do hidrogênio, 16 do oxigênio. Ele dá. Multiplicar 12 por 6, 1 vezes 12, 16 vezes 6. Então, pesa 180 gramas. Então, 180 gramas é 1 mol, tá? 1 mol. 1 mol é 180 gramas. 10 mols, aí ficou fácil, né? 1.800 gramas ou 1,8 quilos. Ele quer saber quantas moléculas. Em 1 mol, que é 180 gramas, eu tenho 1 mol é sempre quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Não é isso? Moléculas. Logo, eu tenho quanto? 10 mols, 6,02 vezes 10 a 24. Veja, preste atenção. Ele agora vai dar molécula e vai pedir o número de átomos daquelas moléculas. Veja, a sacarose é o açúcar de massa molar 342 com a fórmula C12H22O11. O número de átomos existentes em 1 grama de sacarose é... Sacarose tem quantos átomos na molécula? 12 de carbono, 22 de hidrogênio, 11 de oxigênio. Então eu venho para cá. 342 tem 45 átomos, ó. 12 com 22 com 11, 45. 342 não é um mol de moléculas? É. Então, em 1 mol de moléculas, eu multiplico a quantidade de átomos, ó. 6,02 vezes 10 a 23 é mol, e eu tenho 45. Então, 45 ali. Concorda comigo? Então, essa continha enorme deu exatamente 7,92 vezes 10 a 22, letra C. Eu vou fazer mais uma. Quantos mols de átomos de hidrogênio existem em meio mol de H4P2O7? Veja, H4P2O7 é uma molécula, são vários átomos, né? Uma molécula podem ser átomos iguais ou diferentes. Aí, no caso, são átomos diferentes. Uma substância composta. Se for átomos iguais, é substância simples. Mas ele quer somente o hidrogênio. Então, aqui em 1 mol desse, eu tenho 4 mols de hidrogênio. Então, em 1 mol de H4P2O7, eu tenho 4 de hidrogênio, né, 2 de fósforo e 7 de oxigênio. Mas ele só quer de hidrogênio. Então, em 1 mol, eu tenho 4 mols de hidrogênio. Mas ele quer saber o quê? Em meio mol. Aí eu tenho 2. Entendeu? É a pegada. Tem que ter cuidado com essa pegadinha para fazer. Certinho, pessoal? Não tem problema. Vamos lá. 18 gramas de água contém o quê? Em 18 gramas de água eu tenho água é H2O. Eu tenho 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Não é isso? H2O. H2O. Então eu tenho 18 gramas, eu tenho quanto? 1 mol de água. Que em mol de água eu tenho o quê, pessoal? 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio.
2 mols de hidrogênio é quanto? 12,04 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E 1 mol de oxigênio é 6,02 vezes 10 a 23 de oxigênio. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mol é muito treino. Treina, 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 treina e procura a gente aqui, tá? Um beijo, pessoal. Valeu.